Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um Amigos Esportes na internet, apresentado por mim, Ricardo Nime, trazendo sempre muita informação sobre futebol, principalmente basquete, vôlei e outras modalidades praticadas aqui tanto na região de Campinas quanto na região de Piracicaba. No programa de hoje nós vamos falar muito de futebol, principalmente falar das rodadas, dos resultados do Campeonato Paulista da Série A1, A2 e A3. Também vamos falar de Copa do Brasil e também da Copa Libertadores da América. Vou rodar a nossa vinheta de abertura e daqui 30 segundos voltamos em definitivo com o nosso programa e Amigos Esportes na internet. Automobilismo, basquete, futebol, vôlei e outras modalidades. Ai, Amigos Esportes. E para abrir o programa desta sexta-feira de carnaval, nada melhor do que falar dos próximos jogos da sexta rodada do Campeonato Paulista da Série A1. A abertura da sexta rodada acontece nesse sábado de carnaval às 10 horas da manhã em Santo André. O time da casa recebe a Linense. Às 4h30, o Palmeiras em sua arena recebe a Ferroviária de Araraquara. Às 5 horas da tarde, 3 jogos. Em Sorocaba tem São Bento e Red Bull Brasil de Campinas. O Santos recebe o Botafogo na Vila Belmiro. Em Osasco tem Audax e Ituano. Às 7h30 da noite, os outros jogos. Em Novo Horizonte, o Grêmio Novo Horizontino recebe o embalado São Paulo. Já o Mirassol, surpreendendo no campeonato, recebe o Corinthians. E a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli em Campinas, recebe o São Bernardo. Vale lembrar que os 2 primeiros de cada chave avançam para a próxima fase em disputa do título, enquanto que as 2 piores equipes na classificação geral serão rebaixadas para a Série A2. E por falar em Série A2, vamos ver que já teve jogo realizado ontem. Vamos ver também os próximos jogos da 7ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. A abertura da 7ª rodada aconteceu ontem em Sertãozinho. O time da casa venceu o Barretos por 2-0. A rodada segue hoje, sexta-feira, às 7h15 da noite, no Barão de Serra Negra, em Piracicaba, clássico regional entre 15 e Velo Clube de Rio Claro. A rodada segue no sábado de carnaval, às 3 horas da tarde, tem Votuporanguense e Oeste. Às 4 horas, 5 jogos. Jogo que vale a liderança entre São Caetano e Água Santa. O Guarani de Campinas vai até a Rua Javari enfrentar o Moleque Travesso. Em Santa Bárbara do Oeste, o União tenta fugir da lanterna ao receber o Penapolense. Já na Arena Barueri, o Mojimirim joga suas fichas diante do Bragantino. E na Arena Capivari, mais um clássico regional entre Capivariano e Rio Claro. A rodada segue mais tarde, às 7 horas da noite, no Vale do Paraíba, tem Taubaté e Portuguesa. E às 8 horas da noite, em Batatais, o time da casa recebe o Rio Preto. Na Série A2 é importante falar que as 4 primeiras equipes avançam para disputar o título. Campeão e vice sobem para a Série A1, enquanto as 6 piores equipes serão rebaixadas para a Série A3. E por falar em Série A3, vamos ver os próximos jogos da 7ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3.
A abertura da 7ª rodada acontece hoje, sexta-feira, às 7 horas da noite em São Carlos. O time da casa recebe o Grêmio Osasco. Mais tarde, às 8 horas, no Eurico Mursa em Santos, tem Portuguesa e Flamengo de Guarulhos. A rodada segue no sábado de Carnaval, às 10 horas da manhã, no Nicolau Alayon, tem Nacional e Taboão da Serra. O Independente de Limeira vai viajar até Matão para enfrentar a Matonense às 3 horas da tarde. No mesmo horário tem mais 2 jogos. O Atibaia recebe o Marília, o Monte Azul joga diante do Desportivo Brasil. Às 4 horas da tarde tem 2 jogos, Olímpia e São José dos Campos, em Ribeirão Preto, Comercial e Noroeste. Às 7 horas da noite, no Limeirão, tem Inter de Limeira, líder, enfrentando a vice-lanterna Catando Vence. E aí o Rio Branco de Americana vai enfrentar o Paulista na quarta-feira de cinzas, às 10 horas da manhã, no Décio Vita. Na Série A3, as 8 primeiras equipes avançam para a próxima fase para disputar o título. O campeão e o vice sobem para a Série A2, enquanto as 6 piores equipes vão jogar a 4ª divisão no ano que vem do Campeonato Paulista. E por falar em paulistas, vamos ver aí como estão as nossas equipes paulistas, né? E também as outras equipes que estão aí na segunda fase da Copa do Brasil. Resultados desta semana da segunda fase da Copa do Brasil: Muricy e América Mineiro haviam empatado em 0-0, a equipe alagoana venceu nos pênaltis por 5-4. A Portuguesa foi derrotada no Canindé pelo Boa Vista do Rio e deu adeus à Copa do Brasil por 2-0. Outro paulista que deu adeus foi o Bragantino, que foi até Salvador e perdeu para o Vitória por 3-2. Criciúma e Altos empataram em 2-2, mas nos pênaltis a equipe catarinense passou para a próxima fase. Os grandes aí, o Sport Recife venceu os 7 Dourados por 3-0, o Cruzeiro goleou o São Francisco por 6-0, o Inter Gaúcho goleou o Oeste de Itápolis por 4-1. E a zebra, ontem, no Couto Pereira em Curitiba, o Coritiba deu adeus ao perder por 2-0 para o Asa de Arapiraca. No sábado de Carnaval, às 4h30 da tarde em Curitiba, tem Paraná Clube e Bahia. A rodada segue na quarta-feira de cinzas, às 7h30 da noite em Santa Catarina, tem Joinville e São Raimundo do Pará. Também em Santa Catarina tem Avaí e Luverdense do Mato Grosso. O São Paulo vai até Londrina, no Estádio do Café, enfrentar o PSTC do Paraná. O Osasco Audax vai até Natal enfrentar o ABC. E o Fluminense vai até Sinop enfrentar o time da casa no Mato Grosso. Já às 8h30 da noite, 2 jogos, Sampaio Corrêa e Guarani de Juazeiro do Ceará. Em Tocantins tem Gurupi e Rio Branco do Acre. Às 9h45 da noite, mais 3 jogos. Em Varginha tem Boa Esporte e Goiás. O Timão vai até Santa Catarina enfrentar o Brusque. E o Vasco da Gama vai até Goiás enfrentar o Vila Nova. E a Ponte Preta encerra a segunda fase no Moisés do Carelli, em Campinas, na quinta-feira, às 7h30 da noite, quando enfrenta o Cuiabá do Mato Grosso. E ontem encerrou-se aí a terceira fase da Copa Libertadores da América. Vamos ver aí como ficou os resultados de ontem, né? E também como ficam aí a fase de grupo da Copa Libertadores da América. No encerramento da terceira fase da Copa Libertadores da América, jogos realizados no meio de semana. Na quarta-feira, o Atlético Paranaense carimbou aí o seu passaporte para a próxima fase ao derrotar o Deportivo Capiatá no Paraguai por 1-0. O Botafogo Carioca também se classificou, mesmo perdendo no tempo normal por 1-0 para o Olímpia, mas se garantido nas penalidades. Ontem, na Argentina, o Atlético Tucumã garantiu vaga na próxima fase ao derrotar o Júnior de Barranquilla por 3-1. Outro classificado foi o The Strongest da Bolívia, que goleou a União Espanhola do Chile por 5-0.
Pelo Grupo 1, a primeira rodada acontece na terça-feira, 14 de março, às 9 horas da noite no Engenhão, tem Botafogo e Estudiantes da Argentina. Às 9h45, no Equador, tem Barcelona de Guayaquil e Atlético Nacional da Colômbia. Pelo Grupo 2, jogos na quinta-feira, 9 de março, às 9 horas da noite, tem The Strongest da Bolívia e Independiente Santa Fé. Já o Santos vai até o Peru enfrentar o Sporting Cristal às 9h45 da noite. Pelo Grupo 3, o Melgar recebe o Emelec na terça-feira, 14 de março, às 5h30 da tarde. E às 7 horas da noite da quarta-feira, 15 de março, é a vez do Independiente Medellín e o River Plate da Argentina. Pelo Grupo 4, a primeira rodada acontece na terça-feira, dia 7 de março, às 9 horas da noite, na Arena da Baixada, tem Atlético Paranaense e Universidade Católica. O Flamengo entra no dia seguinte, às 9h45 da noite, no Maracanã, para pregar aí o São Lourenço da Argentina. A primeira rodada do Grupo 5 ficou para terça-feira, 7 de março, às 7h30 da noite. Na Bolívia tem Jorge Wilstermann e Peñarol do Uruguai. O Palmeiras viaja até a Argentina para enfrentar o Atlético Tucumã na quarta-feira, 8 de março, às 9h45 da noite. Também pela primeira rodada no Grupo 6, o Atlético Mineiro vai até a Argentina enfrentar o Godoy Cruz às 7h30 da noite na quarta-feira, 8 de março. No mesmo horário vai ter aí entre o Sport Boys da Bolívia e o Libertad do Paraguai. Pelo Grupo 7, a Chapecoense vai até a Venezuela enfrentar o Zulia na terça-feira, 7 de março, às 9h45 da noite, enquanto na quinta-feira, 9 de março, às 9 horas da noite, tem Lanús e Nacional do Uruguai. E no Grupo 8, o Deportivo Iquique recebe o Guarani do Paraguai na terça-feira, 7 de março, às 5h15 da tarde. E o Grêmio, na quinta-feira, 9 de março, às 7h30 da noite, vai enfrentar o Zamora da Venezuela. O programa Ai Amigos Esportes na internet está chegando ao seu final. Quero aqui agradecer a sua audiência, o seu carinho e a sua paciência com o nosso programa. Quero também aqui desejar a você, as nossas famílias e os nossos amigos uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana, um ótimo carnaval a todos e conto com todos vocês lá na segunda-feira, trazendo aí todo o resumão do fim de semana esportivo com mais uma Ai Amigos Esportes na internet. E graças a Deus, hoje já é sexta-feira. Automobilismo, vôlei e outras modalidades. Ai Amigos Esportes.